esse vídeo para vocês aí que quer estar iniciando aí no tiro esportivo, principalmente o pessoal aí que está querendo comprar uma carabina aí, iniciar nesse esporte, né? Nesse hobby tão maravilhoso aí, né? No tiro esportivo aí, não sabe ainda, tem essa dúvida de qual carabina comprar. No caso, o calibre da carabina, sendo calibre 4,5, 5,5, principalmente esses dois calibres. Sabemos que no Brasil é permitido 3 calibres, o calibre 4,5, 5,5 e os 6 milímetros. Porém, os 6 milímetros ele não é tão procurado. Mas por que, Ranieri, ele não é tão procurado, o calibre 6 milímetros? Pelo seu custo-benefício, né? Uma caixinha de chumbinho da 6 milímetros, aí é um absurdo, né? Sem falar que vem menos quantidade, né? Vem 100 unidades, 120 unidades, né? Quando vem muito, 120 unidades, calibre 6 milímetros, né? E você você vai fazer treinos, você vai treinar no quintal da sua casa, aí você vai gastar aí bastante chumbinhos, né? Atirando aí até pegar uma prática, ficar bom na mira, né? E calibre 6 milímetros, ele não preza muito por quanto menor o chumbo, aí você vai prezar pela precisão, né? Ele é mais preciso. Tanto, galera, que o calibre 4,5 é muito mais precisa do que o 5,5, sim, é muito mais preciso, né? Então, para que você vai comprar a sua carabina? Você tem que colocar em mente, por que eu vou comprar a minha carabina 5,5, 4,5, por quê? Será que eu vou prezar mais por precisão ou vou prezar mais por impacto, né? Então, a galera aí que quer destruir latinhas, quebrar telha, a galera aí que quer fazer uma caça, não que eu estou incentivando a caça, nem fazer apologia, não, nada, não, eu sou contra a caça, beleza, pessoal? Então, para que você quer sua carabina? Você quer para precisão? Você quer participar um dia de competições? Então, vai pelo calibre 4,5, pessoal, beleza? Agora, se você quer destruir latinhas no quintal da sua casa, você quer impacto, você quer destruir, vai pelo calibre 5,5. Se não vou prezar por precisão, não. Eu quero acertar o alvo. Para mim, se eu botar uma garrafa e eu atirar na garrafa, pegou na garrafa, não importa onde vai pegar. Pegou, beleza. Aí eu colocar a laranja, acertei a laranja, beleza. Mas se você prima por precisão, você quer acertar no alvo, na mosca, galera, 4,5. Tanto que o pessoal que vai para os competidores em competições, né, em torneios de carabina, de 20 competidores que se ali se inscreve, pessoal, de 20 competidores, como eu estou falando, você vai ver ali 3, no máximo 5 competidores ali com calibre 5,5. O restante do pessoal ali do torneio ali é 4,5, 4,5, 4,5. E eu fazendo algumas pesquisas, né, eu pude ver que lá nos Estados Unidos, eles primam mais pelo calibre 4,5. Tanto que é mais caro lá nos Estados Unidos o calibre 4,5. É muito mais caro uma carabina no calibre 4,5. Aqui no Brasil é o contrário. Aqui no Brasil você vai comprar uma carabina e você chega na loja, a mesma carabina, mas no calibre 5,5 é bem mais cara do que a 4,5. Mas por que, Ranieri, isso? Isso é uma prática que os vendedores fazem, porque você sabe que aquilo que é muito procurado, eles aumentam o preço, colocam o preço lá em cima, é um absurdo, não é verdade? Então, em particular, eu prezo muito pela precisão, né? Porque, como eu estou falando, se você quer caçar, eu sou contra a caça, eu não estou falando que é para você caçar, não quero incentivar, mas a caça que você mata com 4,5, você mata com 5,5, né? Só que, assim, no calibre 4,5, para quem atira de longe, eu vou atirar meu alvo para longe, numa distância maior. A 4,5, dependendo da distância também, pessoal,
tem um ponto negativo na 4,5. Dependendo se for muito longe, vamos dizer um alvo a 50, 60 metros. Você atira no calibre 4,5, como a liga de chumbo é muito pequena, né? E há variações de vento, né? Então o chumbinho ele está se deslocando, ele está vindo o chumbinho e ali o vento pode tirar ele no percurso dele. Já o 5,5 não, pessoal. O 5,5 você atira, como a liga de chumbo é maior, é mais pesada, então ele se mantém em mais linha reta, ele é mais firme, né? E isso de muito longa distância. Mas não tendo vento, não está ventando muito, já entra o 4,5. O 4,5 ele vai muito mais longe em linha reta, sem vento, beleza? Se não estiver ventando, o 4,5. Para atingir um alvo distante, o 4,5. Né? Perto, nem se fala. Perto é na mosca, beleza? E, galera, então fica aí. Para você que quer comprar e tem dúvida de qual carabina você vai escolher, se é no calibre 4,5, no calibre 5,5. Eu, particularmente, galera, eu escolhi, como eu estou falando, né, eu prezo por precisão. Então, as minhas carabinas são no calibre 4,5, né? Agora tem outras carabinas aí, as PCPs aí, né? São outro tipo de carabina, são PCPs. Então aí eu já fico pelo 5,5, né? E em outro vídeo aí, para quem não sabe o que é PCP, aí em outro vídeo eu vou explicar direitinho como é que é uma PCP, como é que faz, tudo direitinho, beleza, pessoal? Então espero ter ajudado aí, né? Sim, pessoal. E para falar também, se você vai comprar uma 4,5, você compra uma caixinha de chumbo, vem 250 chumbinhos, beleza? E pelo valor, vamos dizer aí, valor mínimo, né? Você encontra uma caixinha de chumbinho aí, dependendo da marca aí, eu não quero citar marcas aí, no valor de R$10 até R$20, R$25 você encontra, beleza? E sem falar que você encontra variedades de chumbinhos, todo tipo de chumbinhos, marcas e todo tipo. Já no calibre 5,5, você vem uma caixinha de chumbinho no calibre 5,5, só vem, na maioria das caixinhas vem só 125 chumbinhos, né? É muito pouco, enquanto a do calibre 4,5 vem 250 chumbinhos, calibre 5,5 vem 125 chumbinhos e um valor bem superior. Então, quanto maior o chumbinho, mais alto é o valor e menos chumbinho. Então, espero ter ajudado vocês e pense direitinho, né, qual é a carabina que vocês querem. Veja as marcas aí, tem várias marcas de carabina no mercado, né, pessoal? E vê aí, pensa direitinho qual calibre você quer, se é no calibre 4,5 ou no 5,5. Você quer o quê? Você busca mais precisão ou mais destruição? Beleza? Espero ter ajudado aí e fica com Deus e até a próxima aí. Valeu! E quem gostou, se inscreve no canal, dá um like, beleza? E até a próxima, pessoal, se Deus quiser.